Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 8 de outubro de 2025, e nosso amigo John Helmer está conosco. Bem-vindo de volta, John. Obrigado por me receber, Nima. Bom dia. Bom dia para mim e boa noite para você. E boa tarde, too. Sim, exatamente. John, vamos começar com o caso dos mísseis Tomahawk, que está levantando muitas questões. Parece-me que na Rússia e fora dela, as pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo. Porque Donald Trump disse ontem que decidiu enviá-los para a OTAN e para a Ucrânia, mas quer saber como eles serão usados. Isso mostra a importância dos mísseis Tomahawk. Como você vê as reações? Porque Putin falou sobre os mísseis Tomahawk durante o Valdai. Qual é a sua compreensão da reação vinda de Putin? What's your understanding of the reaction coming from Putin? Well, there are several important things to say. Bem, há várias coisas importantes a dizer sobre isso, Nima. Especialmente porque houve algum desentendimento entre alguns de nossos colegas de podcast sobre como interpretar o que o presidente Putin disse em Valdai e o que ele fez desde então. Não quero entrar em discussões com nomes. Só quero dizer que, em relação ao que foi dito no podcast, há uma famosa citação britânica de um político sênior para um jornalista. Você pode dizer isso, disse o político ao jornalista, mas eu não poderia comentar. Agora, o que isso significa, nesta situação, é que existem alguns princípios. Em primeiro lugar, e já dissemos isso antes, o movimento anti-guerra nos Estados Unidos e na Europa é muito pequeno e desorganizado. Por ser pequeno, e porque nós, o público do podcast, o seu podcast e outros, tanto aqui quanto na Europa e no Reino Unido, representamos uma visão minoritária, estamos lutando para alcançar um público maior e ganhar influência política. O movimento anti-guerra é tão pequeno e bastante separado do movimento anti-guerra relacionado à destruição de Gaza. Por causa disso, há um dever de todos nós de expressar e praticar solidariedade, e não de atacar uns aos outros. Somos pequenos demais para ficarmos nos atacando por motivos comerciais ou egocêntricos. Precisamos demonstrar solidariedade, porque, no essencial, provavelmente concordamos. O segundo ponto que quero destacar é que pessoas de boa vontade costumavam ser chamadas de cavalheiros. Não xinguem uns aos outros. Não usem palavrões. Não usem termos ofensivos. Agora, por que termos ofensivos são usados até mesmo pelo presidente dos Estados Unidos, que xinga? Na minha visão, eles são usados para intimidar o ouvinte, para impor uma opinião por meio da personalidade e do insulto, uma espécie de violência aplicada. No direito, quando direcionados a mulheres ou minorias, podem ser considerados discurso de ódio ou até agressão. E eles são uma forma de agressão. São uma forma de imperialismo de podcasters, ditando às pessoas que elas estão abaixo do nível humano se não concordarem. Francamente, xingar pessoas em podcasts reflete aquela doutrina do "prove que estou errado" do Charlie Kirk. É agressivo, e não vou entrar nesse assunto. Isso não deveria acontecer. O terceiro princípio é: vamos olhar para as evidências. E fico feliz que você tenha me pedido as evidências. O que o presidente Putin disse em Valdai está registrado, e vários dos seus convidados analisaram isso com muito cuidado. Você mostrou trechos exatamente do que ele disse, tanto sobre os Tomahawks, quanto sobre o que se seguiu aos Tomahawks. Foi muito interessante. Ele falou sobre a apreensão francesa de um petroleiro ao largo de Saint-Nazaire e sobre a pirataria no mar. Voltaremos ao motivo pelo qual ele disse isso e por que é importante. Posteriormente à sua declaração, e a frase-chave ali não era uma questão de fato, mas de política, ele disse que o uso dos Tomahawks pelos americanos envolveria projeto americano, orientação americana e tudo mais. Todos aceitamos que isso é tecnicamente correto. O que ele disse foi que isso seria prejudicial ao entendimento russo-americano desde a cúpula de Anchorage que Trump promoveu.
Não há dúvida de que, após suas declarações, houve uma reação negativa ao que ele disse, a forma como disse e a maneira como isso reflete na condução da guerra daqui para frente e na política russa. Qual é a principal evidência? A principal evidência é o que o próprio Putin passou a dizer. No sábado à noite, transmitido no canal 1 em Moscou no domingo, o presidente Putin tentou esclarecer o que havia dito, em uma linguagem que minhas fontes e a maioria das pessoas que assistiram, incluindo autoridades, consideram apologética. Ele tentou dizer, e coloquei suas palavras exatas em um artigo no site Dances with Bears, que as pessoas podem ler depois deste programa. Ele disse, e estou procurando aqui na minha mesa e não consigo encontrar. Mas basicamente o que ele disse foi que cabe, antes de tudo, deixe-me acertar exatamente. Eu estava simplesmente, honestamente e francamente, disse o presidente Putin, expondo certas situações, a essência das questões e como me sinto em relação a elas. The essence of the issues and how I feel about them. Well, he went on to Pavel Zarubin. Bem, ele continuou dizendo a Pavel Zarubin. Cabe aos meus colegas responder. Falei de forma sincera e honesta sobre como as coisas realmente eram e como eu gostaria que a situação se desenvolvesse. Alguns vão gostar disso, outros não. Eu não tinha um objetivo, não quis fazer nada para agradar. Apenas digo as coisas como são. Agora, isso é muito incomum, mas é a principal evidência de que o próprio presidente Putin havia enfrentado críticas. Críticas por ser complacente, bajulador ou conciliador demais com Trump e com os Estados Unidos, depois de o chamarem de tigre de papel. O próprio Trump chamou Putin de tigre de papel. Primeiro, houve um tweet em 23 de setembro e depois um discurso, se não me engano, no USS Harry Truman. Não, desculpe, foi numa reunião no Salão Oval. Foi numa reunião, sim. Uma que ele teve com generais. Isso mesmo. De qualquer forma, foi assim que Putin respondeu. Entendeu-se que ele admitiu estar fazendo o possível para falar com sinceridade, mas algumas pessoas concordariam e outras não. Agora não há dúvida de que houve um debate, e parte dele veio a público. Apresentei algumas fontes de Moscou no meu artigo sobre como elas veem o futuro. Mas o próprio Putin fez então duas coisas incomuns. Primeiro, convocou uma sessão antecipada do Conselho de Segurança, o que foi inesperado, na terça-feira. Depois, na quarta-feira, ele deu continuidade com uma reunião entre ele próprio, o Ministério da Defesa, o Estado-Maior e os comandantes militares de cada um dos exércitos da linha de frente. E ali ele disse novamente algumas coisas muito importantes. E essa foi a tentativa dele de esclarecer o que admite ter sido mal interpretado em seus comentários em Valdai. Estou olhando para o lado para ler o texto. Numa tentativa de mostrar aos seus patrocinadores ocidentais, ao menos uma aparência de sucesso, Putin disse aos comandantes: o regime de Kiev está tentando atingir instalações civis no interior do nosso território. Isso não vai ajudá-lo. Nosso objetivo é garantir a segurança dos cidadãos russos, bem como a segurança de locais estratégicos e da infraestrutura civil, incluindo as instalações de energia. Ele está respondendo a preocupações de que os ataques de drones a refinarias têm causado escassez de petróleo, benzeno, gasolina, gás, seja qual for o termo, de acordo com o país de onde você vem. Já falamos sobre isso antes. Há um artigo no Dances with Bears que explica exatamente qual é a natureza da escassez e por que os ataques às refinarias estão tendo apenas um efeito limitado, mas estão causando filas nos postos de gasolina. Postos independentes, sim, mas ainda assim filas. O controle de preços tem sido necessário, assim como várias outras medidas. Não há dúvida de que Putin tentou endurecer sua resposta e aumentar a percepção de que retaliaria se os Tomahawks fossem usados, ou se algo comparável aos Tomahawks, como o Taurus alemão, fosse disparado. Então ele estava tentando. Ele é a principal fonte das evidências de que era visto como mais brando em relação aos americanos, mais conciliador e não suficientemente forte.
Por isso, disse que convocou essas duas reuniões e, como afirmou no sábado à noite, preciso coordenar com meus colegas. Coordinate with my colleagues. In other words, President Putin is saying, Em outras palavras, o presidente Putin está dizendo: temos aqui uma tomada de decisão coletiva, E ele tem enfatizado repetidamente que delega as operações no campo de batalha ao Estado-Maior. Então, o que está acontecendo no campo de batalha? Bem, há uma escalada significativa da guerra elétrica. E a guerra elétrica agora tem como alvo, eu já descrevi isso em detalhes no site, então não vou entediar as pessoas com os detalhes agora. Apagar as luzes, não apenas nas principais cidades próximas à linha de frente e na própria frente, de Kharkov a Odessa, mas também parar o funcionamento dos trens. Isso ainda não havia acontecido antes. Sim, houve ataques ocasionais. yes, there have been incidental attacks. Knocking out the electricity that powers locomotives. Derrubar a eletricidade que alimenta as locomotivas que trazem suprimentos da fronteira polonesa, as armas da OTAN, o armamento e também os políticos que vão a Kiev para encenar eventos de propaganda com Zelensky. Tudo isso agora está sob ataque. Putin havia restringido que isso acontecesse desde fevereiro, em uma concessão unilateral a Trump, após a ligação telefônica de 12 de fevereiro. Já falamos sobre isso antes. A ordem era para cessar os ataques à infraestrutura energética. O Estado-Maior agora está escalando a situação. Agora, cito minhas fontes militares, dizendo que sim, entendemos que a política do presidente Putin de não balançar o barco é uma forma razoável de lidar com a oportunidade apresentada pelo governo Trump. Mas se o próprio Trump insultar o presidente, se ele insultar as capacidades da Rússia, se for ousado e provocador, então o que precisamos fazer é enfrentar um campo de batalha de cada vez, o que corresponde à política americana de Trump de sequenciar guerras e, em segundo lugar, acelerar nossa capacidade, a capacidade russa, de encerrar a guerra. Dentro de 6 meses, algumas fontes gostariam de dizer, em outras palavras, até o fim do inverno. Consolidar o controle de nossas 4 regiões. Em um ano, talvez menos, talvez mais, outras fontes me disseram. Portanto, em resposta ao que você perguntou, a melhor evidência de algo que alguns podcasters negam é o próprio presidente Putin. Em segundo lugar, ele corrigiu o registro de seu ponto de vista em uma reunião coletiva, primeiro com seu Conselho de Segurança, composto principalmente por civis, e depois com os comandantes militares, para endurecer a postura, de modo que o presidente Trump não tenha dúvidas sobre a seriedade do efeito retaliatório. Putin então autorizou seu porta-voz, Dmitry Peskov, a alertar que, por mais que o Tomahawk possa ser considerado antiquado, obsoleto ou potencialmente vulnerável a ser abatido, trata-se de uma arma de dupla capacidade. Ela pode carregar uma ogiva nuclear, e isso é muito importante do ponto de vista russo, porque se for lançada, o lado russo não tem como saber se é nuclear ou não. E o presidente Putin já havia alertado a OTAN e os americanos desde 2016, em Atenas, que a instalação de sistemas Tomahawk nas baterias Aegis na Polônia e na Romênia coloca esses países, Polônia e Romênia, na mira, porque esses sistemas são potencialmente capazes de lançar ataques nucleares contra a Rússia. Assim, Peskov também endureceu a mensagem em relação aos americanos. E hoje, Sergei Ryabkov, vice-ministro das Relações Exteriores, anunciou, segundo a RIA Novosti e a imprensa russa, acredito que nesta manhã, que o ímpeto gerado pela cúpula de Anchorage entre o presidente Putin e o presidente Trump para um acordo sobre a guerra na Ucrânia se esgotou no passado. Ryabkov prossegue dizendo que culpa os europeus, porque a posição do lado russo continua sendo não abalar pessoalmente o barco de Trump, não se deixar provocar pessoalmente. Mas o presidente Putin também disse algo muito importante, algo que o debate sobre dissuasão branda ou dura, apaziguamento ou não apaziguamento, ignora. Ele se referiu especificamente à decisão de Macron de atacar um petroleiro, sob bandeira de Benin,
que transportava petróleo ao largo de San José, no Atlântico. Eles o abordaram, retiraram o capitão chinês e o prenderam com acusações forjadas. A Dinamarca seguiu com o aviso de que pode, de forma efetiva, fechar os estreitos dinamarqueses ao transporte de petróleo russo, parando os petroleiros e obrigando-os a passar por todo tipo de burocracia e inspeções ambientais. É uma tática deliberada de atacar um petroleiro sem violência, usando meios ilegais, mas com objetivos pseudo-legais, para atrasar e prejudicar a capacidade da Rússia de transportar petróleo por uma via marítima crucial. Esta é uma nova forma de ataque. Isso se combina com o uso francês, britânico e americano de Spetsnaz para minar e bombardear, e com as tentativas ucranianas de bombardear petroleiros russos enquanto eles se dirigem aos seus mercados de exportação. Também se soma a crescente pressão para bloquear o comércio secundário por meio de sanções secundárias contra a China e a Índia. Assim, o presidente Putin afirmou que enfrentamos novos riscos, que também estão se intensificando. Resumindo, o Tomahawk foi fortalecido como uma ameaça estratégica à Rússia desde Valdai. Em segundo lugar, há um compromisso da Rússia de preservar a oportunidade de Anchorage, apesar das provocações de Trump. E o presidente Putin foi muito claro, assim como todos os funcionários russos, de que não seremos provocados a travar múltiplas batalhas em múltiplos campos de guerra. A melhor maneira de dissuadir esse tipo de comportamento, seja ele francês, dinamarquês ou o que for, é acelerar a destruição da OTAN e do sistema americano de combate no campo de batalha. John, considerando o que aconteceu, e sabemos que a Europa está fazendo tudo o que pode para escalar a situação, eu não sei o que se passa na cabeça dos europeus. Mas eles realmente acham que, se algo grande acontecer na Ucrânia, vão ficar imunes? Que isso vai ser algo isolado, apenas sobre a Ucrânia? Ou eles percebem que isso também vai ter um enorme impacto na Europa? O que se passa na mentalidade deles na Europa? What is in their mindset, in your opinion? It's a good question, Nima, and I'm glad you raise it. É uma boa pergunta, Nima, e fico feliz que você a levante como um problema europeu geral para todos nós refletirmos. Mas, basicamente, a resposta precisa ser dada país por país, não é? Agora, você teve o Patrick Bond falando sobre a Alemanha. Peço desculpas, ainda não consegui ver esse podcast. A situação da Alemanha é diferente da França, que é diferente da do Reino Unido, que, por sua vez, é diferente da Itália. Vamos chamá-los de grandes potências, mas, na verdade, são os três primeiros. Vamos deixar a Itália de fora. Na França, na Inglaterra e na Alemanha, há líderes muito fracos e impopulares, com mandatos políticos atuais muito frágeis, enfrentando um eleitorado cada vez mais preocupado com a perda do bem-estar social, a queda do padrão de vida, as questões migratórias e muitas outras coisas. Na França, a situação é ainda mais dramática. O presidente Emmanuel Macron atingiu um nível extremamente baixo de popularidade. Sua taxa de aprovação está entre 25% e 30%. Ele tentou nomear um primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, que durou menos de um mês antes de renunciar na semana passada. Isso revelou o nível de disputa interna entre Macron e os partidos de direita que apoiam o governo na Assembleia Nacional Francesa após a última eleição. Isso significa que Macron enfrenta várias formas muito difíceis de governar. Ele pode governar por decreto ou invocar o chamado artigo 16 da Constituição Francesa, que lhe confere o poder de formular políticas sem a necessidade de um voto parlamentar. Ou ele pode governar sob o artigo 49.3, que lhe permite impor medidas ao parlamento sem uma votação, a menos que perca uma moção de censura. Ambas as opções o mantêm constantemente à beira do precipício. E ele está agindo de forma ditatorial, napoleônica, se preferir, imperial, se quiser. Então, para entender o que ele está fazendo,
travando uma guerra com a Rússia, ele está provocando crises. Ele está provocando crises para superar ou ignorar a opinião pública. Agora o presidente Putin, ao falar sobre a pirataria marítima francesa, afirmou que acredita que essas são tentativas de desviar a atenção pública e que o público, voltando à sua pergunta, da Europa acabará expulsando os fazedores de guerra do poder. Isso não está correto. Não está correto em relação à França, não está correto em relação ao Reino Unido e não está correto em relação à Alemanha. It's not correct about the UK, it's not correct about Germany, and it's not correct according to the doctrine. E isso não está correto, de acordo com as doutrinas do imperialismo, com as quais os russos cresceram entendendo, sejam eles leninistas ou pré-leninistas, porque a opinião pública está sendo reprimida na Alemanha e ignorada na França. Agora, é possível que Macron, ao provocar crises, queira permanecer no poder como um ditador do artigo 16. Também é possível, e a imprensa francesa mais recente mostra isso, que ele seja forçado a convocar uma eleição e já tenha orientado os prefeitos regionais a se prepararem para um primeiro e um segundo turno entre 16 e 23 de novembro. O problema é que a eleição provavelmente resultará em um parlamento paralisado, no qual, no momento, a Frente Nacional Popular, a chamada extrema-direita, o partido anti-guerra no parlamento francês, tem apenas cerca de 25%. Only it makes about 25%. The Macron party is only making. O partido de Macron está com apenas cerca de 15% nas pesquisas. O outro partido conservador, o Rassemblement National, está em torno de 32%. A esquerda está muito enfraquecida. Agora, se Macron está contando com uma eleição, ele também está contando com outro parlamento em impasse. Nesse caso, ele calcula que pode continuar governando por decreto. Fazer guerra contra a Rússia é um dos métodos pelos quais ele acredita, pessoal e institucionalmente, que pode manter o controle. Ele tem algum apoio dos militares, muito mais dos grandes setores que produzem armas, e pode criar uma atmosfera de crise, na qual o regime de emergência, sob o artigo 16, seja aceitável. Então, lamento ter que contar uma história assim sobre a França. I'm sorry I've had to tell a tale about France. That we could go on to tell a tale about Starmer. Poderíamos continuar contando uma história sobre Starmer no Reino Unido, mas os problemas subjacentes são diferentes em cada país. O que há de comum entre eles é que cada um dos regimes no poder é politicamente muito fraco, assim como a opinião pública sobre a questão da guerra. Agora, por que tenho aqui, na parte inferior da nossa tela, um convite para o pessoal ler Long Live Novichok? Porque esse é um dos truques de propaganda. Uma das mentiras fundamentais sobre a Rússia, de que a Rússia atacou o Reino Unido com um agente nervoso em 4 de março de 2018 e acabou matando uma pessoa. É um completo amontoado de mentiras, assim como o próximo caso, o caso Novichok na Alemanha com Navalny. Mas foi um sucesso fenomenal, abrangente e total em convencer a opinião pública naquele país e também na Alemanha. Dito isso, o que estamos vendo aqui é algo difícil para os russos aceitarem, que um conjunto tão óbvio de mentiras possa ser tão amplamente acreditado em toda a Europa. Onde está a civilização? Onde está a mentalidade? Onde está o bom senso? Sumiu. Francamente, no Reino Unido sumiu. O que enfrentamos é o fracasso da contrapropaganda russa, o fracasso da guerra de informação russa em conter esse desenvolvimento. Assim, há uma aceitação generalizada nesses públicos de que a Rússia é uma ameaça, de que Putin é um demônio. Esse tipo de coisa que consideramos aqui, nosso público sabe com certeza, é lixo, é bobagem. E tentamos convencer nosso público que tem dúvidas sobre as questões que você levanta e respondê-las não do ponto de vista russo, mas do ponto de vista do que é verdadeiro e do que é falso. No entanto, você não pode convencer esses públicos. Você não pode convencê-los a se oporem à guerra, a se mobilizarem de tal forma que o governo britânico, o governo francês e o governo alemão desistam. E o presidente Trump viu, do lado russo, uma oportunidade de negociar uma saída,
uma forma de encerrar o conflito. Mas o próprio Trump adotou a posição de que venderá as armas se os europeus pagarem por elas e, em seguida, as entregarem à Ucrânia. E a guerra continuará. E não apenas nesse campo de batalha. Portanto, não acredito que seja correto muitos podcasters tratarem a chamada coalizão dos dispostos na Europa como uma coalizão de tolos, ou de ignorantes, ou de loucos. Os cálculos políticos em cada país representam uma racionalidade de curto prazo para a continuação da guerra. Eles estão fazendo o mesmo nos Estados Unidos, lamento dizer. Você perdeu. É o que me impressiona, John. É que Donald Trump, sempre que fala sobre o conflito na Ucrânia, costumava dizer que é a guerra de Joe Biden. E agora ele vive dizendo que está desapontado com o Putin. Sim, Ele queria algo mais de Putin. O que isso significa? Os Estados Unidos já estão fornecendo inteligências, tudo. sim. Lutar contra a Rússia. O que ele espera de Putin? Bem, nós tentamos responder a essa pergunta e fico feliz que você a tenha feito novamente, porque precisamos continuar lembrando a todos. O presidente Trump parece não entender quais termos ele quer que o presidente Putin aceite. Mencionamos que foi o plano russo, o plano do Kremlin, a ideia de Putin ir ao Alasca. Putin queria ir para Dubai, um local neutro. Depois, ele concordou em ir à base aérea dos Estados Unidos no Alasca e se encontrar pessoalmente para garantir que Trump entendesse os termos russos, que um acordo de paz encerrando a guerra teria de envolver as raízes fundamentais do conflito. E isso significa algum tipo de resolução, em toda a Europa e entre os Estados Unidos e a Rússia, abordando as inseguranças fundamentais criadas pelo lado da OTAN à medida que avançava em direção à fronteira russa, e agora no espaço. E assim, PC. Trump não deixa claro que, embora Putin achasse que havia entendido, ele certamente ouviu por 2 horas e 15 minutos, mas não houve negociação. Nenhuma. O lado russo achou que a oportunidade era. Agora Trump sabe, e que alguns dos ultimatos que ele havia emitido estavam sendo relaxados, pelo menos por um período de tempo. O nível de insulto pessoal, estou desapontado, implica que ele tem um padrão de aprovação. Mas esses são termos a serem negociados, e Trump não demonstra qualquer clareza. Nada parecido com o plano de 20 pontos que ele endossou para o fim e a solução do conflito palestino-israelense e do genocídio em Gaza. São 20 pontos que Trump endossou, celebrou e divulgou. Pois bem, há 33 pontos nos termos de acordo russos. Há 22 pontos, acredito, na versão euro-ucraniana, que foi conduzida à mesa pelo general Kellogg. Se junta os dois, negocia. E talvez chegue a um quadro, de curto, médio e longo prazo, exatamente como o quadro proposto pelo chamado Plano Trump-Gaza. Veja a estrutura: curto prazo, retiradas de armas e exércitos, fim dos combates, troca de reféns e mortos. Você faz essas coisas em termos de segurança, aceitação de ambos os lados e assim por diante. Podemos voltar a essa negociação mais tarde. A questão é que Trump nunca demonstrou, e ninguém ao seu redor, incluindo o secretário de Estado Rubio ou o secretário de Defesa Texas, demonstrou qualquer clareza sobre o que exigem da Rússia. Estão exigindo que a Rússia capitule, assim como exigem que o Hamas capitule. Isso seria ridículo. Desde Anchorage, você tem visto os ataques à Rússia como se sua economia estivesse em frangalhos. Isso é falso. Os ataques a Putin, retratando-o como fanfarrão e blefador, um tigre de papel, também são falsos. A narrativa que europeus e americanos continuam promovendo, de que a Ucrânia está vencendo e a Rússia está perdendo, também é falsa. Deixe-me apenas lembrar. Pesquisas de opinião nos Estados Unidos mostram que os eleitores americanos, observando o que Trump está fazendo e o que a imprensa está dizendo, tornaram-se mais desaprovadores nas últimas 4 semanas.
A desaprovação pública em relação à forma como Trump lida com a guerra entre Rússia e Ucrânia aumentou. Em outras palavras, seja o que for que Trump esteja dizendo, duro com a Rússia, brando com a Rússia, do ponto de vista americano, nenhuma das abordagens convenceu o público ou os eleitores a aumentar seu apoio ao que ele está fazendo. Neste momento, estou olhando para minhas pesquisas de opinião. E pessoal, se vocês duvidam de mim, ou se simplesmente querem conferir por conta própria, acessem realclearpolitics.com e procurem pela aprovação do presidente Trump. Vocês podem ver outras pesquisas também, mas verão que, no geral, na última semana, a relação entre aprovação e desaprovação de Trump piorou para ele, embora apenas em 1 ponto percentual. Essa é a diferença entre os eleitores americanos que desaprovam o desempenho de Trump e aqueles que o aprovam. Mas em relação à forma como ele lida com a Rússia e a Ucrânia, a diferença não é de menos 7%, como em sua aprovação geral. É de menos 20%. Uma diferença de 20% entre os que desaprovam Trump em relação à Rússia e à Ucrânia e os que o aprovam. Quanto à forma como ele lida com o conflito entre israelenses e palestinos, é agora menos 8%. Então, essencialmente, resumindo, o que temos aqui? Temos eleitores americanos que não confiam em Trump para resolver aquelas duas grandes guerras para as quais ele ainda não produziu o chamado acordo de paz ou cessar-fogo, que ele inclui entre as coisas que, segundo ele, o tornam um candidato ao Prêmio Nobel da Paz, que será anunciado em mais ou menos 2 semanas. Portanto, ninguém acredita que o desempenho de Trump esteja melhorando, e Trump é incapaz de convencer seus próprios eleitores de que está lidando com qualquer uma das guerras melhor do que há um mês. Pois bem, isso responde à sua pergunta. Como o lado russo pode lidar com um homem que os insulta, zomba de sua capacidade e os desafia a escalar o conflito, enquanto tenta escalar ele mesmo, e que parece de forma caótica e cognitivamente inclinado à guerra? Agora, deixe-me ler algo que ele disse em seu discurso pela celebração do 250º aniversário da Marinha dos Estados Unidos. Deixe-me ver se consigo encontrar. Sim, Trump foi e fez um discurso no convés do USS Harry Truman. Esse é o porta-aviões que perdeu 2 caças F-18 ao mar sob fogo dos Houthis durante sua grande intervenção contra o Iêmen, não faz muito tempo. Agora, aqui está o que Trump disse aos marinheiros. Ele disse, e estou citando, olhando de lado enquanto cito, "O problema com o Vietnã", disse Trump à tripulação do USS Harry Truman em 5 de outubro, "foi que, sabe, paramos de lutar para vencer. Teríamos vencido fácil. Teríamos vencido o Afeganistão fácil. Teríamos vencido todas as guerras fácil. Mas ficamos politicamente corretos. Ah, vamos pegar leve. Não somos mais politicamente corretos." We're not politically correct anymore. Just so you understand, we win. Só para você entender, nós vencemos. Agora nós vencemos. Não queremos mais ser politicamente corretos. Agora, este é um presidente dos Estados Unidos dizendo à Marinha que o Vietnã foi perdido porque paramos de lutar para vencer, que a guerra do Afeganistão foi perdida porque paramos de lutar para vencer. O homem não tem... Bem, essa é uma lição falsa. É absolutamente falsa. Mas o que isso diz sobre a mentalidade dele? Que ele não acha que negociações são a solução para a guerra na Ucrânia ou para a guerra em Gaza. Ele pensa, nós vencemos, nós vencemos, nós vencemos e vencemos com poder esmagador, obliterando o outro lado, como ele disse sobre o Irã. Agora, voltando à sua pergunta, o que ele quer dizer quando chama o presidente Putin de tigre de papel? Quando ele diz, estou desapontado? Bem, ele não está falando em termos de fazer a paz. Ele não está falando sobre termos para resolver o desequilíbrio fundamental de segurança causado pelas tentativas dos Estados e da OTAN de se mobilizarem em todas as frentes ao redor das fronteiras da Rússia. Frente Oeste, Frente Leste, Frente Sul, Frente Norte. Não. Este é um criador de guerra, não um pacificador. E a oportunidade, como disse o vice-ministro Ryabkov, parecia estar em Anchorage.
a oportunidade que o lado russo acreditava ser possível desde que Trump sucedeu Biden. Está se perdendo, se já não se perdeu. E o presidente não é um homem comprometido com negociações. Ele está comprometido em vencer. Mas a opinião pública americana não concorda com isso. Ele pode até ganhar o Prêmio Nobel da Paz, fazendo lobby junto ao governo norueguês e pressionando o Comitê do Nobel, mas ganhará um prêmio, uma medalha. Ele não conquistará a paz em nenhum desses acordos e certamente não vencerá no campo de batalha ucraniano. John, the other dimension of the conflict. John, a outra dimensão do conflito entre o Ocidente e o Oriente está no Oriente Médio, entre o Irã e os Estados Unidos. Vemos muitas armas e aviões-tanque sendo deslocados para lá. Você olha para a situação e não espera nada além de uma escalada total. É extremamente preocupante o que está acontecendo no Oriente Médio. Veja a base aérea de Al Udeid, no Catar. Muitas armas. A mesma coisa aconteceu durante a Primeira Guerra entre o Irã e Israel. Sabemos que a Rússia está enviando armas para o Irã e vimos aviões enormes indo para lá, enviando, não sei, sistemas de guerra eletrônica, talvez caças. Electronic warfare, I don't know, fighter jets. We don't know about these things, but Nós não sabemos sobre essas coisas. Mas, por outro lado, o presidente russo, ou poderíamos dizer, o primeiro-ministro de Israel, continua conversando com o presidente russo para manter contato, para, não sei, descobrir o que foi enviado ao Irã e se preparar para a natureza do ataque que estão planejando. Qual é o seu entendimento sobre a política da Rússia no Oriente Médio e o que está acontecendo com o Irã, que, na minha opinião, é um dos países mais importantes da região, tanto para a Rússia quanto para a China? É muito importante. É um aliado estratégico. E o acordo de parceria estratégica que foi assinado em janeiro foi ratificado pelo parlamento russo nos últimos dias. Não há dúvida sobre sua importância central. Do ponto de vista iraniano, foram cometidos erros na preparação para se defender de Israel e dos Estados Unidos, o que deixou o Irã desprotegido de certas maneiras, e ele pagou um preço terrível por isso. Esses erros estão sendo corrigidos, e a natureza do rearmamento russo e dos arranjos defensivos é totalmente secreta e restrita, não apenas em termos aceitáveis para a Guarda Revolucionária Islâmica, mas também para as forças regulares iranianas. Você sabe mais sobre isso do que eu, e pode falar sobre o assunto. Eu ficaria satisfeito em ouvir em vez de falar. Mas a Rússia entende, e o presidente Putin entende, que a força de seu compromisso com o Irã é um teste de suas alianças estratégicas. Isso é particularmente importante depois que a Rússia deixou de apoiar Bashar al-Assad e permitiu que a Síria fosse dividida e destruída. Dividida então por Israel, Turquia e Estados Unidos. Ao mesmo tempo, como você observou corretamente, há um certo nível de implantação no Catar de aviões-tanque e dos meios para realizar um ataque ao Irã. Os Estados Unidos participaram do ataque israelense ao Catar e da tentativa de matar o politburo do Hamas. Agora, em menor escala, é uma repetição da operação contra o Irã. Em segundo lugar, é uma combinação de forças dos Estados Unidos e de Israel, que acabou fracassando, assim como fracassaram no Irã. Por outro lado, Trump teve que consertar as relações e reconstruir a aliança com o Catar. E acredito que parte do motivo para o envio dos aviões-tanque e dos caças que os acompanhavam foi tranquilizar o Catar e a família governante. E assim, os aliados árabes dos Estados Unidos, Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, de que os Estados Unidos seriam mais confiáveis do que se mostraram quando israelaram o Hamas no Catar. Então, vejo o desdobramento menos como uma ameaça ao Irã, embora os iranianos e russos precisem calculá-lo como tal, e mais como uma missão cara de reafirmação após os Estados Unidos terem traído o Catar naquele ataque. O mesmo processo de testar
e depois estabelecer se a Rússia está realmente comprometida em defender os países aliados a ela, está acontecendo agora na Venezuela. Os estados estão mobilizando um nível de ameaça militar para atacar a Venezuela. Existe tripulações de barcos de pesca e de lanchas rápidas, como vimos, e Trump tem mesmo isso. As we've seen, and Trump's been celebrating it. What we have is, in Venezuela, a state O que temos na Venezuela é um estado defendido por sistemas de defesa aérea russos, tanto S-300 quanto outros sistemas que oferecem proteção contra ataques aéreos furtivos. Portanto, à medida que os Estados Unidos aumentam a pressão sobre a Venezuela para uma mudança de regime, o compromisso da Rússia em defender a Venezuela está sendo posto à prova. Isso é uma imagem espelhada do que está acontecendo no Irã, não é? É uma imagem espelhada do que Trump fracassou ao se juntar aos israelenses no ataque ao Hamas em Doha. Assim, temos, acredito, em todas essas frentes de guerra, um processo em que os Estados Unidos provocam e testam agressivamente a capacidade de seus alvos, Irã, Venezuela e outros, bem como a capacidade dos lados russo e chinês de cumprir seus compromissos estratégicos de defesa militar com esses estados. Eu sei que muitos podcasters querem dizer que cada um desses eventos é um prelúdio para a Terceira Guerra Mundial. Eu já avisei as pessoas que não vamos falar sobre a Terceira Guerra Mundial aqui, mas estamos falando de um processo de expansão agressiva. E você tem toda a razão ao dizer que podemos ver nas negociações sobre Gaza evidências contínuas de que Israel se considera um Estado em expansão que pretende manter todo o território que captura, que rouba, que toma força. Síria, Líbano, Gaza, Cisjordânia. Portanto, o Irã tem todos os motivos estratégica e politicamente para entender que os dedos estão ajudando a expansão em sua direção. Acho que o Irã provavelmente pode dizer que, por enquanto, em termos de tempo, os Estados Unidos não atacarão tão cedo. Mas não pode confiar em nada vindo de um intermediário como Stephen Witkoff, muito menos em Jared Kushner ou em qualquer uma das pessoas que Trump envia para negociar. Não pode confiar em nada do que qualquer americano diga, nem na palavra de nenhum europeu. Portanto, um nível de alta tensão e alerta máximo precisa ser mantido pelo Irã. E veremos se os Estados Unidos, se Trump, estão apenas fazendo pose, porque o maior problema dele, e acho que precisamos lembrar a todos, como sempre dizemos, é que o presidente Trump não pode se dar ao luxo internamente de perder uma briga. Eu acabei de citar o conceito dele de que a Marinha do Zerozinho vai vencer, vencer, vencer. Nós não negociamos. Perdemos o Vietnã porque não lutamos direito. Perdemos o Afeganistão porque não lutamos direito. Essa é a mentalidade. Se essa é a mentalidade, pode-se esperar o pior. Escalada constante, engano constante de pseudo-negociadores como Kushner e Witkoff, expansão constante de Israel e de outros representantes. E é papel da Rússia, como aliada estratégica, convencer o Irã, a China, a Índia, a Coreia do Norte, a Venezuela e outros, não apenas de sua boa vontade e da eficácia de suas armas na defesa e no ataque, mas também de que precisa convencê-los de que quando o presidente Putin diz algo e assume um compromisso, ele vai cumpri-lo. John, você acha que a Rússia está em processo de reavaliar ou reconsiderar sua postura em relação ao Oriente Médio? Sabemos que a Rússia afirma ter convidado 22 países árabes e que com 15 deles haverá encontros na Rússia com a liderança russa, com o presidente russo. O que está por trás dessa cúpula da qual a Rússia está falando? O que será mais importante na mente dos russos quando se trata do Oriente Médio? Eles estão tentando equilibrar o poder na região. Estão tentando fazer algo relacionado ao que está acontecendo em Gaza e em Israel. Sabemos que o presidente russo conversa tanto com israelenses quanto com iranianos. E isso lhe dá, digamos, uma certa vantagem em sua posição. Qual é a sua opinião sobre isso?
advantage to his position. Your take on that? You were being polite about President Putin's. Você foi educado ao falar sobre as consultas do presidente Putin a respeito do plano para Gaza. O primeiro movimento dele foi apoiar o que era o plano de Trump. E você pode encontrar no site Dances with Bears o relato de como o lado russo apresentou 3 interpretações diferentes do plano Trump-Gaza em 3 horas e meia. O presidente Putin também teve que responder ao professor Morandi, o professor iraniano em Valdai, sobre o plano para Gaza. Ele articulou várias posições que vão diretamente contra não apenas as posições do Hamas. Estamos deixando de lado o acordo mútuo sobre as trocas da primeira fase de reféns, prisioneiros e mortos e alguma forma de cessar fogo. O presidente Putin não rejeitou a ideia de que a Palestina possa ser governada em Gaza por uma entidade estrangeira. Ele expressou ceticismo em relação a Tony Blair, o organizador da guerra contra o Iraque e participante da guerra no Afeganistão. Ele lançou dúvidas sobre Blair, mas não deixou claro nem para o lado árabe nem para o lado iraniano exatamente qual papel ele imagina. Ele realmente não respondeu à sua pergunta. Na minha visão, com base nas minhas fontes, o presidente Putin teve que recuar para esclarecer seu significado desde Valdai sobre o plano para Gaza e precisou oferecer garantias de que não está totalmente alinhado com Benjamin Netanyahu, a quem ele telefonou na semana passada. Ele não conversou com o presidente do Irã. Ele falou com Netanyahu em uma ligação que o próprio Putin iniciou e depois teve uma conversa com o presidente Erdogan da Turquia. Agora vejo a cúpula árabe como uma tentativa do Ministério das Relações Exteriores, de Sergei Lavrov, e do Estado-Maior de equilibrar, sim, exatamente equilibrar a abordagem americana, digamos, a abordagem Jared Kushner, Stephen Witkoff, lobby sionista em relação ao futuro de Gaza e à destruição do Hamas. Se as atuais negociações em Sharm el-Sheikh, envolvendo os israelenses, o Hamas, Kushner e Witkoff, chegarem a algum tipo de acordo, pelo menos sobre a primeira fase, o cessar-fogo e a retirada dos israelenses para uma distância suficiente que permita a troca de corpos, reféns e prisioneiros, então isso já seria um começo. Se esse nível de segurança puder ser acordado na primeira fase, ainda resta ver quais serão as disposições da fase intermediária, a retirada total de Israel de Gaza, a instalação de uma autoridade palestina de transição, não uma internacional, nada a ver com o Conselho da Paz de Trump, o BOP, nada a ver com um vice-rei britânico reintroduzindo o mandato britânico sobre a Palestina. Todas essas coisas foram rejeitadas pelo Hamas. E pelo que vejo, os Estados Árabes levarão a Moscou uma defesa da soberania árabe. Do ponto de vista iraniano, isso deve ser apoiado. Diga-me o que as fontes iranianas disseram sobre o chamado Plano Trump-Gaza. Eles não estão nada otimistas em relação a isso. Donald Trump mencionou que os iranianos estão, sabe, enviando sinais positivos para ele, mas eu não vejo isso acontecendo. Se você olhar para a mídia no Irã, eles não estão otimistas quanto ao que está acontecendo em Gaza. Na cabeça deles, isso não vai acontecer, por assim dizer. Nesse caso, podemos concordar que a decisão dos Ministérios das Relações Exteriores e do Kremlin de convocar uma cúpula árabe é significativa. Estou tentando lembrar, não acredito que uma cúpula desse tipo tenha ocorrido antes. Houve as consultas regulares entre Rússia e países árabes, geralmente em nível ministerial. Essas consultas envolveram visitas ao Kremlin e encontros com o presidente Putin. Mas existe um plano russo. Lavrov e o Ministério das Relações Exteriores apresentaram uma proposta de segurança mútua e recíproca no Golfo Pérsico e no Oriente Médio. Claro, ela foi totalmente rejeitada por Israel e pelos Estados Unidos. Ainda assim, uma cúpula dos 22 Estados árabes deverá incluir representação para a Palestina. Será interessante ver como o lado russo conseguirá representar tanto o Hamas quanto a autoridade palestina.
the Palestine Authority. And then it will almost certainly Então isso quase certamente resultará em críticas muito severas a Israel por tentar anexar a Cisjordânia. Agora, Trump pode reivindicar o mérito por ter bloqueado o plano israelense de anexar Gaza por enquanto, mas ele não fez nada para impedir ou limitar a tomada israelense da Cisjordânia nesses termos. E ele não fez nada para induzir retiradas israelenses do Líbano, da Síria e assim por diante. Portanto, o lado russo está equilibrando, mas não está apenas equilibrando o desempenho americano. E ainda resta ver como isso se desenrolará em Sharm el-Sheikh nas próximas, digamos, 48 horas. Também está equilibrando a política faccional em Moscou. E está equilibrando a percepção de que o presidente Putin tem uma relação especial com Israel. has a special relationship with Israel. Thank you so Muito much, obrigado, John, por estar conosco hoje. Um grande prazer, que sempre. As always. Thank you very much for having me, Nima. See you next week. See you. Muito obrigado por me receber, Nima. Até a próxima semana.